Hora de tempo, Senhor. Aleluia. Vamos receber o anjo da igreja, a pastora Cátia, em nome de Jesus. O anjo da igreja, que o Senhor possa falar conosco. Usa a tua serva, Senhor, abençoa ela. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas casas e na nossa família. Amém. Glória a Deus. Nós cremos, Pai, que nós não vamos sair da mesma forma que aqui entramos. Sairemos transformados, purificados, santificados, libertos, no sentido muito amado. Pois a palavra que sai da sua boca, ela não vai voltar vazia, mas vai realizar na minha e na vida dos meus irmãos, pelo propósito para o qual ela foi enviada. E nós sabemos que o Senhor tem um bom propósito nas nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor tem algo extraordinário para fazer nas nossas vidas. E através das nossas vidas, alcançar a nossa casa, a nossa família, nossa parentela, vizinhos, amigos, conhecidos, nossos irmãos na fé. E é com grande alegria e imenso prazer que nós nos reunimos nesta casa de oração, no culto ao nosso Deus e nosso Pai, com a oração pela nossa família. Por isso nós, Pai, colocamos as nossas vidas diante do Teu altar. Que Teu Espírito Santo nos conduza nesse momento. Que Ele possa nos levar para o centro da Sua vontade. E que a revelação que sair do Seu coração para nós, ela encontre um lugar onde ela possa fluir e frutificar. Salomão, ele pediu sabedoria. Mas se ele tivesse pedido sabedoria e se ele tivesse feito a mesma oração que fez seu pai, ele teria sido um dos homens mais notáveis nesse mundo. Porque Davi sempre dizia: não me deixe sair da tua presença, não retire de mim teu espírito. E Salomão só queria ter sabedoria para saber administrar o reino. Mas Davi, ele queria ter o Senhor na sua vida. Que assim seja conosco, meu Pai. Que a gente possa te pedir tudo que a gente precise ou deseje, mas que não nos falte essa mensagem dos nossos lábios. Pai, não te separa de nós, não se afaste de nós, ou não nos deixa nos afastar de Ti. Sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Se o Senhor não estiver aqui, não adianta nada nos reunirmos aqui. Se o Senhor não for conosco para a nossa casa, não adianta nada nós termos um lar. Porque só no Senhor nós temos vida, e ela é verdadeira e ela é abundante. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a intervenção do céu, naquilo que para nós é impossível, mas para Ti não é impossível. Tu és Senhor, Tu és pastor, Tu és o Criador, Tu és o Deus Todo-Poderoso. E é por isso que orando e adorando e agradecendo e engrandecendo a Ti, nós nos posicionamos diante do Teu altar para glorificar e exaltar Seu nome. Fala conosco, abra o nosso entendimento, alargue a nossa visão, tire toda a dureza, teimosia, rebeldia do nosso coração, e que flua de Ti rio de águas vivas, para que flua de nós rio de águas vivas, em nome de Jesus, amém e amém. Como eu falei no nosso aplicativo da Casa de Oração, o tema da mensagem de hoje é: põe em ordem a tua casa. Vamos falar de uma pessoa que fez a sua oração e a sua oração foi respondida, e Deus deu para ele mais 15 anos de vida. Só que ele só ouviu Deus falar para ele: põe em ordem a tua casa, se fosse necessário, só se ele viesse a morrer. Ele não se preocupou em colocar ordem na sua casa, mesmo ele ainda estando vivo, ou ainda tendo anos de vida. E é isso que Deus quer falar conosco.
Que não precisa ele dizer que nós vamos morrer para a gente botar a nossa casa em ordem. Nós precisamos botar a nossa casa em ordem, porque nós vivemos dentro dela, e a nossa casa tem que ser um lugar organizado, cheio da presença de Deus, de palavras que edificam, um lugar que santifica e que purifica todos que lá chegarem. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos ajude na edificação na nossa casa. Isaías 38, versículo 1 em diante, diz assim: por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor: ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse: ó Senhor, lembra-te que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vá e diga a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e acrescentei a 15 anos a sua vida. Livrarei das mãos do rei da Síria tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade, e este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que Ele cumprirá o que prometeu. Eis que farei retroceder 10 degraus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. E assim o sol retrocedeu os 10 graus que já havia declinado. Pode citar. Sente, irmão, por favor. Amém. Deus confrontou esse homem através de uma mensagem profética. Ele usou o profeta para ir até esse homem, que era um homem de Deus, tanto é que ele orou, declarou as suas virtudes diante de Deus, e Deus, através da declaração do rei, o que ele tinha falado que ia fazer, ele mudou de ideia. E diante dessa fala de Deus para com esse rei, e da fala do rei para com Deus, a gente subentende aqui que Deus estava chamando a atenção para ele, não só porque ele ia morrer, mas porque ele precisava arrumar a casa dele. Porque muitas vezes nós só queremos fazer as coisas na pressão. Nós só queremos tomar atitudes quando nós somos pressionados, quando nós somos exortados por Deus. Mas o que é que Deus está falando aqui? Deus estava falando com esse homem para que ele pudesse arrumar sua casa, para que ele pudesse colocar a sua casa em ordem, porque Deus queria fazer algo na vida desse homem, mas a bagunça a qual ele vivia talvez impedisse Deus de agir na vida dele. Porque a gente sabe que o nosso Deus, ele não é Deus de mudar. Aquilo que Deus fala, ele cumpre, aquilo que ele determina, acontece. Mas será que a gente não pensa como Deus mudou de ideia em algo que ele tinha falado que ia fazer? A gente subentende que aparentemente essa morte não era uma morte física, mas era uma morte em alguma área da vida desse homem, porque Deus estava falando com ele algo muito sério. Deus não disse: olha, arruma um quarto. Deus não disse: arruma uma área do palácio. Deus mandou ele colocar a casa dele em ordem, que ele ia morrer.
E ele chorou, orou, e Deus mudou o decreto que ele tinha dito que ia fazer. Para a gente entender que esse homem ele estava com a sua mente distorcida, com a sua forma de viver atrapalhada, que ele continuou deixando a sua casa bagunçada. No capítulo 39, passe a Bíblia. No capítulo 39 de Isaías, ele faz algo que desagradou tanto a Deus que trouxe uma maldição futura. Então a gente percebeu que ele chorou, que ele orou, que Deus mudou, mas ele não mudou. Ele continuou fazendo tudo que ele queria fazer, mas como Deus acrescentou algo na vida dele, e Deus vela pela sua palavra, Deus não vai fazer acontecer enquanto ele estiver vivo, porque era justamente isso que Deus queria fazer. Ele queria mudar a geração desse rei, mas ele não se importou com a sua geração. Quantos de nós estamos vivendo isso, irmãos, que não estamos preocupados? O que os nossos filhos estão vendo em nós? A forma bagunçada que a gente vive, a forma desordenada que a gente vive. Não estamos preocupados com o que nossos filhos, que as pessoas da nossa parentela estão vendo ou lendo através das nossas atitudes. Porque nós estamos só querendo viver. Mas esse homem ele fez algo muito grave, e nós podemos muito aprender com isso. Isaías 39:1 diz assim: nesse tempo, Merodach, Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente, mas que agora já estava recuperado. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio e em todo o seu domínio que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: o que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante da Babilônia para me visitar. Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhe tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo que houver no seu palácio, isso é, tudo que seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para serem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou. Porque ele pensava assim: enquanto eu viver, viverei paz e segurança. E é muito triste, né, você ver um pai sem se preocupar o que ele está deixando para os seus filhos. É muito triste a gente ver uma pessoa que viveu piedosamente, que viveu voltado para Deus, mas não se preocupa com a sua descendência, não se preocupa com o legado que está deixando. Mente, engana, trapaceia e não está preocupado se isso vai interferir na educação, nos bons costumes dos seus filhos, porque ele está só preocupado em viver em paz, de viver só as boas dádivas de Deus. Está só preocupado em viver aquilo que Deus tem de bom para proporcionar. E Deus falou que tudo que os pais dele tinham adquirido seria levado. Outra coisa, ele não se preocupou com a responsabilidade de cuidar com aquilo que foi feito com tanto zelo.
pelos seus pais. E seus filhos como escravo, ele nem se preocupou com isso. Quantos de nós, irmãos, estamos vivendo dessa forma? Não estamos nos preocupando o que é que estão falando, o que é que estão pensando a nosso respeito como cristão que somos. Principalmente os da nossa casa. Podem até falar, irmãos, mas o que falem seja mentira. Não que nós sejamos os que estão escandalizando o Evangelho de Cristo, para que pedra de tropeço sejamos, para que outros não entrem no lugar onde Deus preparou, para que um povo se humilhe diante dele e assim se arrependa e vá morar no céu. Esse rei, ele fez algo interessante. Volte para o 39, o 38. Quando ele falou através de uma canção, 38:9, ele disse assim: este é o cântico de Ezequias, rei de Israel. Escreveu depois de ter estado doente e de ser restabelecido. Eu disse: em pleno vigor dos meus dias, hei de passar pelas portas do além. Fui privado do resto dos meus anos, e eu disse: já não verei o Senhor. O Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Como tecelão enrolei a minha vida e me cortaram do tear. Do dia para a noite darás cabo de mim. Esperei com paciência até de madrugada, mas ele, como um leão, quebrou todos os meus ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim. Eu sussurrava como andorinha ou o ogrum e gemia como a pomba, e os meus olhos se cansaram de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, sê tu meu fiador. Que direi? Como falou, assim me fez. Andarei vagarosamente pelo resto dos meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, por causa destas coisas vivem homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura minha saúde e faz-me viver. Eis que foi para mim, para minha paz, que eu tive grande amargura. Tu, porém, amastes a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não pôde te louvar, nem a morte glorificar-te. Os que descem à cova não esperam em tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos, esses sim te louvo, como hoje estou fazendo. Os pais darão a conhecer aos filhos a tua fidelidade. Senhor, veio salvar-me. Por isso, tangendo os instrumentos de corda, nós o louvaremos todos os dias de nossas vidas, na casa do Senhor. Aí Isaías veio, com um remédio que trouxe a cura para ele, que é uma pasta de figo, para que ele colocasse sobre a sua ferida e ficasse curado. Esse homem, cheio de sabedoria, cheio de conhecimento da grandeza de Deus, do amor de Deus, e mesmo assim ele errou muito ao abrir a porta da sua casa, deixar alguém que era inimigo do povo de Israel, alguém que não tinha nem o respeito, nem o zelo pelas coisas sagradas de Deus, e mesmo assim ele deixou aquela pessoa entrar e ver tudo, todos os segredos que Deus queria que continuasse como segredo, foram desvendados por ele. E por causa disso, ele recebeu uma maldição, que foi alcançar os seus descendentes. O que nós temos feito dentro da nossa casa, que pode gerar maldição para os nossos descendentes? O que nós estamos mostrando que pode trazer o mal para dentro do nosso lar? Ou Deus está querendo nos mostrar para que a gente não venha deixar esse mal entrar? Às vezes é um filme, é uma novela, às vezes é uma música, e a gente não percebe que aquele adversário ele está entrando e ele vai descobrindo todas as nossas fraquezas, ou tudo aquilo que Deus fez por nós,
E no momento certo Ele vai usar aquilo para roubar de nós aquilo que Deus nos entregou. E aquilo que a gente pleiteou com muita lágrima, muito sofrimento, com muita oração, que seria algo para a gente guardar, proteger, honrar a Deus, mas a gente banaliza de tal forma que o nosso adversário vem e toma tudo. Esse homem, ele não se preocupou com aquilo que já estava sobre a vida dele. E ele ainda ficou feliz, porque ele não ia sofrer dano nenhum. Mas os seus descendentes sim. E o que era mais interessante, irmãos, que não eram só os descendentes dele, era todo o povo de Israel. Ia sofrer um alto preço por causa dessa atitude. O mal ia entrar em Israel, e Israel seria totalmente assolada por causa dessa atitude desse rei. Hoje não é diferente, irmãos. Hoje não é diferente. Os nossos governantes, eles estão agindo de forma tão imatura, movida por um sistema espiritual, que a gente vê que sentido tem esse show que estava acontecendo hoje lá nas águas da Baía do Guajará. Que sentido? Qual é o sentido disso? Para quê? Para quem? Qual a finalidade? Mas se a gente for puxar isso mais fundo, o que é que a gente vai ver? Que as portas estão se abrindo para que o mundo olhe para quê? Para as nossas riquezas. E na hora certa, o que é que acontece? Seremos saqueados. Porque existe um sistema físico e espiritual que está de olho para a nossa nação. Mas aí a gente orou. Será que a gente teve essa preocupação de orar por isso que estava acontecendo lá? Será que a gente teve esse entendimento de dizer: epa, um portal se abriu? Porque foi na água, irmão. Foi na água. Uma das nossas maiores riquezas é o quê? A água. Então esse rei fez a mesma coisa. E o nosso governo fez a mesma coisa, mostrando as nossas riquezas para o mundo, achando que o mundo vai valorizar. Será que vai? Será que vai valorizar? Ou será que só está esperando uma hora para se apropriar de tudo aquilo que é tão bom, que é tão precioso? E quem vai sofrer? Os nossos filhos. Porque não tiveram a consciência de que não deveriam ter feito isso. E foram gastos milhões. E o governo do Pará, com a presidência, custearam a vinda dessa artista para cá. Então nós precisamos entender e compreender que nós, como filhos amados do Senhor, temos que estar vigilantes para que o nosso adversário não roube, não mate e não destrua a nossa futura geração, que são nossos filhos e os nossos netos, porque nós não arrumamos a nossa casa. Não é só nossa casa, nosso lar, mas principalmente a nossa terra, que também é a nossa casa. Amém? Então que a gente possa ter essa consciência de que nós precisamos arrumar a nossa casa. Não só a nossa casa onde nós moramos, mas a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação e toda a terra. Nós estamos vendo como está bagunçada a nossa terra, como a nossa nação está bagunçada. Então vamos arrumar. E como é que se arruma? Orando. Da forma que Ezequias orou, mas vigilante como Ezequias não foi. Ele orou certo, mudou o propósito de Deus, mas na hora de ser vigilante ele não vigiou.
E isso trouxe um grande mal para uma nação. E é isso aqui, é um alerta para nós. Hoje eu estava orando, o Senhor me lembrou sobre Salomão, que ele pediu uma coisa para o Senhor. Ele pediu sabedoria. E ele teve sabedoria. Só que o pai dele disse: Pai, não retira de mim teu espírito. Se Salomão tivesse pedido sabedoria, e ele tivesse, mas também não retira de mim teu espírito, ele seria um dos homens mais notáveis da nossa geração. Porque Davi não queria fazer um bom governo, ele só queria ser um homem segundo o coração de Deus. E às vezes nós oramos, mas não oramos como Deus queria que a gente orasse. Esse homem orou, mas não vigiou. E quantos de nós estamos fazendo isso? Estamos orando, mas não estamos vigiando. Mas eu e você temos o Espírito Santo, que a gente pode orar e vigiar. E orar para que todo mal que o nosso adversário esteja planejando, ou planejou, ou já deixou sobre a terra, em especial a região amazônica, que não traga dano e destruição, nem para nós, nem para nossa descendência. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão por muitas vezes orarmos, mas não vigiarmos, por ver as suas mãos poderosas mudar uma história, mas logo em seguida também trazer uma sentença por causa de uma atitude errada que tomamos. Nós oramos, Senhor, para que nós possamos botar em ordem a nossa casa, e nos mostra a ordem que precisa ser executada dentro do nosso lar, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. O nosso adversário não está mais brincando, Senhor. Ele está usando todas as coisas, todas as ferramentas que ele tem para roubar, matar e destruir. Mas será que a gente pode dizer, mas aqui não? Porque aqui tem Jesus Cristo, que já nos deu vida verdadeira e abundante. E Ele não vai fazer o que intenta o seu coração, de trazer uma maldição para dentro da nossa casa, para o meio da nossa família e também para a nossa nação. Nos dê um coração vigilante, para que a gente possa ver além das aparências, o que está por trás de tudo isso que está acontecendo, Senhor. Para que a gente possa orar e intervir, para que esse mal não venha estabelecer domínio dentro da nossa casa, no meio da nossa família, da nossa nação. Nós somos o povo que o Senhor escolheu. Como Ezequias orou, nós somos aquele que te servimos, que somos íntegros de coração. Muda, Senhor, a história, mas também que a gente seja vigilante, para não entregar de mão beijada para o nosso adversário tudo aquilo que o Senhor já colocou nas nossas mãos para zelarmos, cuidarmos e oferecermos para Ti como sacrifício vivo e agradável. Esse aqui é o Seu povo, Pai. O Senhor nos escolheu nessa noite para ouvirmos essa palavra. Comece a falar conosco, Senhor, aonde nós precisamos acertar as coisas dentro da nossa casa, para que dano nenhum chegue até a nossa futura geração, nossos filhos, nossos netos, Senhor. Porque nenhuma palavra que sai da Tua boca, ela volta vazia, mas tem que realizar nas nossas vidas o propósito para o qual ela foi enviada. E foi com o propósito que o Senhor trouxe essa palavra.
Foi com propósito que o Senhor trouxe essa palavra, meu Pai. E ela veio encaixar muito bem com aquilo que aconteceu hoje à tarde, lá na Baía do Guajará, Senhor. Oh, Pai. Vai aonde nós não podemos ir, faça o que nós não podemos fazer, mas aquilo que a gente pode fazer, nós vamos fazer agora. Nós vamos usar o poder e a autoridade que é no nome de Jesus. E pedir aos céus que dê ordem aos seus anjos para nos guardar e para nos proteger e nos livrar de todo esse mal, de toda essa fúria, de todo esse ataque, de tudo aquilo, Senhor, que como povo a gente tem mostrado para o nosso adversário, que aqui não tem resistência, que aqui não tem um povo que se levanta para orar e para clamar e para determinar que aqui não, na nossa casa não, na nossa região não, na nossa terra não. Porque existe um povo que chama pelo teu nome e que se humilha diante de ti. E que verá o Senhor sarar a nossa região e a nossa nação, através da nossa intercessão. Por isso nós clamamos, nós oramos, nós pedimos. Nos ajude, Pai, a colocarmos ordem nas nossas casas. E ao organizarmos tudo, a gente não perca tudo de novo para o nosso adversário, sem termos a vigilância necessária, para que ele não entre com as suas artimanhas, trazendo presentes que não são presentes, mas uma forma de saquear e de roubar aquilo que o Senhor já nos deu. Que revelação, Senhor, essa palavra. É o inimigo que vem com presente visitar a nossa casa e a gente abre e mostra tudo e revela tudo. Mas o propósito dele é outro. Tanto que é outro que o Senhor mostrou que ia acontecer lá no futuro, com a futura geração. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que, se porventura a gente já abriu a porta da nossa casa, se a gente já mostrou para o nosso adversário algo que é sagrado, que é puro, que é santo, que é valioso, que possa avançar a vontade, o desejo dele de entrar para tirar de nós aquilo que o Senhor nos deu com tanto amor, carinho e cuidado. Nós oramos agora para defender aquilo que é nosso, para usar o poder e a autoridade que é no nome de Jesus e dizer: aqui não, para trás de nós, toda força, poder, domínio do mal agora, em nome de Jesus. Tudo que tu planejou, tudo que tu arquitetou, tudo que tu elaborou, agora é uma ordem que nós te damos. Bata em retirada agora. Tu não vai roubar aquilo que o Senhor já entregou para a nossa futura geração. Tu não vai trazer maldição, tu não vai trazer miséria, tu não vai trazer dificuldade, tu não vai trazer problema para a nossa futura geração. Porque Deus Todo-Poderoso enviou a sua palavra para nos defender dos dias maus. E com o olhar vigilante, o coração vigilante, nós agora repreendemos esse mal, todas as portas, todas as brechas, tudo aquilo que o nosso adversário está planejando contra nós e contra a nossa casa. Que seja fechada agora todas as portas do inferno, pois elas não prevalecerão contra nós que somos a igreja do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E todo pacto, toda aliança, todo sacrifício, todo portal aberto, que o Senhor feche dentro da nossa casa, no meio da nossa família, da nossa parentela, do povo sagrado do Senhor nesta terra. Porque nós temos uma cobertura espiritual que foi o próprio Senhor Jesus que deixou. Livrai do maligno, ó Pai, livrai do maligno, ó Pai. Não peço para que o Senhor tire do mundo, mas livrai do maligno. E que essa oração que está em vigor guarde nós e toda a nossa casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor. Você que tem uma oferta, você que tem um dízimo, você que tem, você que nada tem.
Amém? Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela sua bondade, fidelidade, amor e cuidado. Não somos dizimistas para sermos abençoados, nós dizimamos porque já somos abençoados. Por isso, Pai, tudo que fizermos ou dissermos será em forma de gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas. O Senhor tem alcançado a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. E nós te agradecemos, meu Pai. Sabemos que não teremos falta de nada, porque o Senhor é o nosso bom pastor, que deu a sua vida para nós que somos a sua ovelha. Por isso nós consagramos tudo que temos e somos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, o Senhor recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os seus filhos que cooperam de bom coração, dando a eles graça e paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. Amém. Quem é que vai orar hoje pelos pedidos de oração pela casa? Já orou, Marcelo? Então venha, por favor. Na próxima quarta é a Lana. Boa noite, igreja, graça e paz. Estenda a sua mão para cá. Impor as nossas mãos. Deus amado, Pai querido, nesse momento, meu Deus, nós te apresentamos esses pedidos de oração, Pai. Nós não sabemos, meu Deus, o que as pessoas colocaram aqui. Não sabemos, Pai, o motivo, a necessidade de cada filho teu que botou um pedido aqui. Mas queremos te pedir, Senhor, o teu favor. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha olhar com atenção para cada pedido que aqui se encontra. Se for libertação, se for uma porta aberta, se for uma cura, nós te pedimos em nome de Jesus, realiza, Pai, alcança essas vidas, Senhor, faz o impossível acontecer, porque está escrito, Senhor, em Lucas 1,37, que para ti nada é impossível. Liberta esse homem dos vícios, liberta esse filho, Pai, salva essa família, resgata esse casamento, abre essa porta de emprego, Senhor, que essa família venha voltar a sorrir, que essa doença venha embora agora, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus que nenhum espírito das trevas vai prender as tuas bênçãos nessas vidas, nessas fotografias, nesses pedidos. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Agora você vai estender a sua mão, as suas mãos em direção ao seu lar, à sua casa, e ore com fé. Interceda agora. Esse é o momento que os inimigos, que os demônios irão bater em retirada, porque há autoridade neste lugar e há autoridade no nome de Jesus. Deus amado, Pai querido, nesse momento, meu Deus, nós estendemos as nossas mãos para o nosso lar. Pai, nós muitas das vezes não vemos a ação do inimigo na nossa casa, não vemos, meu Deus, o que ele tem arquitetado, mas tu, Senhor, está vendo, os teus anjos estão vendo, e eu quero te pedir, Pai, não, melhor nós queremos declarar que todos esses demônios, que todos esses espíritos, Pai, venham bater em retirada do nosso lar. Espírito de briga, espírito de rebeldia, espírito de preguiça, espírito de bagunça, meu Deus, venha bater em retirada agora, em nome de Jesus. Mas nós queremos te pedir, Pai, blinda a nossa casa, cerca a nossa casa, meu Deus, com o teu sangue, acampa os teus anjos, Pai, ao nosso redor, ao redor do nosso lar. Não deixa, Pai, que o inimigo toque na vida dos nossos filhos, não deixa que o inimigo, Pai, toque no nosso
nosso casamento, não deixa que o inimigo toque nos nossos negócios, não deixa, meu Pai, que o inimigo venha destruir esses lares, venha destruir essas casas, mas que se cumpra em nós o Salmo 91, que nós venhamos habitar no teu esconderijo e na sombra do Onipotente a gente venha descansar, porque nestes salmos tem as tuas promessas, que o Senhor mandaria anjos ao nosso respeito para nos guardar e para nos proteger. Então nós, Pai, em um nome de Jesus, declaramos que nesse lugar há paz, declaramos que nesse lugar há prosperidade, nós declaramos que nesse lugar vai ter testemunho de cristãos verdadeiros, e os vizinhos verão e querão conhecer que Tu és o Senhor. Em o nome de Jesus, quem crê, aplauda o nome dEle, que a honra e a glória e o louvor é dEle, por Ele e para Ele. Nós estamos em Setembro Amarelo, né? A gente sabe o que é que representa esse mês. Um mês muito triste, um mês onde a depressão ela aumenta, onde pessoas tentando contra a sua vida. Então, como igreja, nós podemos orar, pedir para que Deus venha intervir, que esse nome que é declarado nesse mês possa mudar. E pode até ser um setembro amarelo, mas amarelo de vitória, de conquista, de pessoas saradas, curadas e transformadas pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, talvez dentro da nossa casa, no meio da nossa família, tenham pessoas com depressão que nem mostram que estão com depressão, ou até dão sinais, mas a gente não se atenta para a importância que é uma alma depressiva, aprisionada nos seus sentimentos, nas suas fraquezas, nas suas debilidades emocionais. Quantos, Senhor, parentes, conhecidos estão assim? E que como igreja, nós nem nos importamos em orar, em clamar, em pedir a sua intervenção. Mas nos dê esse olhar vigilante, meu Pai, para vermos coisas que ninguém esteja vendo, para fazermos aquilo que o Senhor tem colocado para nós como estratégia, de tirar o cativo e o oprimido das prisões, dos cárceres espirituais, das densas trevas, dos abismos profundos, através da nossa oração. Só quem já passou por esse sentimento sabe como é difícil sair desse lugar. É um lugar sem paz, é um lugar sem esperança, é um lugar onde só tristeza se faz presente. Aparentemente não tem motivo, mas o nosso adversário ele não precisa de motivo para mostrar para nós que nós não somos nada. Por isso nós oramos, meu Pai, por todas as pessoas que têm se sentido assim, que o Senhor renove suas forças, que o Senhor dê coragem, ânimo, ousadia e intrepidez para sair dessa prisão, desse lugar triste, onde a opressão é tão forte. Nós não sabemos quem é e não sabemos como eles estão, mas o Senhor sabe quem é e como eles estão. E nós clamamos pela Tua infinita misericórdia sobre toda a nação brasileira. Nesse mês de setembro, nós clamamos que venha mudar esse nome, que não seja mais esse nome, mas que seja outro nome de vitória, de conquista, de superação, de renovo, de transformação e de mudança na mente, no coração e na alma, para que possa viver e depender somente do Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai, porque sabemos que o Senhor vai alcançar esse coração e vai tirar essa tristeza
essa depressão e vai colocar o teu Espírito Santo, que é o Espírito da alegria, da paz, do amor, da benignidade, da fidelidade, da bondade, do domínio próprio, para que esses frutos permaneçam e a glória do Senhor se estabeleça em cada vida, em cada família, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor realizou neste lugar. Nós vamos sair desta casa de oração, mas chamada a tua presença. Nos dê um sono tranquilo, reparador. E quando a graça e a misericórdia do Senhor se renovar sobre a terra, nós possamos te adorar na beleza da tua santidade e te servir de todo o nosso coração. Abençoado está a nossa casa, nosso lar e a nossa família. Nós oramos por nossos vizinhos, amigos, conhecidos, nossos irmãos na fé. Que a tua presença permaneça reinando e glorificando o seu nome, e não a parte de nós, o teu Espírito, pois somos totalmente dependentes dele. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Graça e paz e viva!